famílias! Esse é mais um podcast Mãe Também Pode. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, informação e clareza sobre temas que ainda são pouco falados na maternidade, para mostrar que além de mãe, a mulher pode ser esposa, filha, amiga, empresária, executiva e o mais importante, feliz. Aqui queremos mostrar que a mãe também pode, o que ela quiser. Hoje eu tenho duas convidadas muito especiais para falar aqui com a gente. Eu estou aqui com a doutora Ludmila Beccari, que é especialista em fertilização in vitro e reprodução humana, é mestre em ginecologia e obstetrícia, com mais de 13 anos de experiência e já ajudou mais de 1.000 mulheres a realizar o sonho da maternidade. Ela também é mãe da Sofia da Sofia e da Chloe. Isso. Muito obrigada pela sua presença aqui, doutora Ludmila. Esse convite. E junto com ela, a gente também está com a Karine Vecchio, que é idealizadora do podcast Pode Contar Comigo. A Karine vem desenvolvendo um trabalho muito sério e muito importante sobre as mães que passam por uma perda perinatal ou perda gestacional, a serem atendidas nas áreas ginecológicas dos hospitais e não mais na maternidade. Ela também é mãe do Roberto e da Marina. E hoje eu tenho a honra de receber as duas aqui para a gente falar de um tema tão sério. Então, bora bater papo? Bora, vamos lá. Vamos lá, eu acho que a gente podia começar, gente, explicando para a nossa audiência aqui, porque eu acho que tem uma diferença técnica, né, doutora Lud? Qual é a diferença da perda gestacional e da perda perinatal? A gente tem um conceito que abortamento ou perda gestacional configura uma perda até 20 semanas de idade gestacional. As perdas precoces são aquelas que acontecem antes da 12ª semana, que em média é o período onde a gente faz aquele ultrassom famoso, que é o morfológico do primeiro trimestre, justamente para detectar síndromes, se tem alguma alteração gestacional, que são as principais causas dessas perdas, né? Então, perdas gestacionais precoces ou abortamentos precoces até 12 semanas, de 12 a 20 a gente configura como uma perda gestacional tardia ou um abortamento tardio, e a partir da 20ª semana a gente fala em perdas neonatais. Normalmente são fetos já 100% formados, né? E eventualmente podem acontecer perdas por malformações, mas também por outras causas. Então, são cenários que eu falo, são muito mais tristes, porque já existe um vínculo, não que não seja triste, né, uma perda precoce, Claro. Mas quanto mais avançada essa gestação, maior o vínculo que a mãe já tem, maior a personificação dessa criança, desse feto, desse bebê que já está se formando. Então, é uma situação muito triste. Então, parabéns, Cá, pelo trabalho, porque realmente são pessoas e famílias, né, que precisam de um amparo muito grande. Pela coragem, né, de dividir a sua história, que a gente sabe que não é fácil. Eu acho que é muito o intuito aqui do nosso espaço, né, da gente trazer histórias reais, né, e dividir um pouco com outras mães que passam por isso também. Mas eu ainda queria, como é um tema muito sensível, um tema muito difícil, né, eu queria que ele fosse muito informativo. Então, eu entendo quando a gente fala de uma perda gestacional, que é essa perda um pouco mais no início da gestação, ela acaba sendo um pouco mais comum, né? E aí, por isso que eu queria te perguntar, né, se tem alguma causa que a gente pode identificar como causas principais para essa perda gestacional. Essa perda precoce, né? A perda precoce, a principal causa são as aneuploidias, ou alterações cromossômicas, que são aquelas alterações que vêm da junção do DNA, ou do próprio óvulo, ou do espermatozoide, ou da fusão dos dois na hora de formar o embrião. Então, geralmente, por exemplo, existem algumas síndromes, né, que são compatíveis com a vida, que é o caso da síndrome de Down, que é bastante conhecida, que são os bebês que nascem com alteração, mas existem algumas síndromes que são incompatíveis com a vida e que o organismo precocemente já detecta e interrompe aquela gestação naturalmente. Então, essa é uma das causas principais, eu diria que é responsável por quase 80% dos casos, né? E tanto que a gente, em geral, quando tem o casal, né, ou a mulher sofre uma perda gestacional, a maioria dos guidelines, dos protocolos científicos, médicos, não recomenda investigar as causas, justamente porque se assume que é por essa causa cromossômica. E quando o casal vai ter 2 ou mais perdas, aí sim a gente está falando de um grupo de pessoas que pode ter alguma alteração, ou cromossômica do próprio casal, que na hora de formar esses gametas leva algum gameta alterado, ou alguma situação de malformação uterina, por exemplo, ou de trombofilias, que são causas anatômicas ou sistêmicas, né, de perdas
aí sim, recorrentes. São grupos que a gente precisa ter um olhar mais atento e são casais ainda mais sensíveis, porque vai se acumulando um luto, né? Claro, se acumulando um grau de dificuldade. E quando a gente está maior. falando da perda perinatal, a gente já está falando de, por exemplo, má formação ou síndromes mais raras que podem levar a essa condição também? Algumas síndromes genéticas, daí genética é um pouquinho diferente de cromossomo. Eu brinco que o cromossomo é onde está agrupado todo o nosso grupo de genes, que eles estão formados como se fosse um novelinho de lã. Quando a gente desenrola esse novelo, a gente vai ter o código de barras ali, que são os genes, né? Então, cada gene pode ter mutações. Algumas mutações levam a doenças que são compatíveis com a vida, outras também podem levar a, por exemplo, doenças genéticas que geram múltiplas malformações, que geram algumas situações que são incompatíveis com a vida. Então, essa é uma das causas dessas perdas tardias. Mas é uma causa rara, porque as doenças genéticas são raras, são muito menos frequentes do que as doenças cromossômicas. Então, essa é uma das causas, mas que precisa sim, aí nesse caso, ser feita toda uma investigação mais detalhada, porque existem causas mais frequentes, até como, por exemplo, diabetes gestacional, que pode levar a alterações de malformação cardíaca, algumas alterações anatômicas mesmo, aumenta o risco, né, o índice de morbidade, mortalidade perinatal, as próprias trombofilias, que são causas de perdas precoces e perdas tardias. Então, aí esse casal vai ter que ser muito bem esmiuçado, muito bem investigado para definir qual motivo levou a essa perda tardia. E normalmente a gente fala em perda gestacional, essa perda precoce, até mais ou menos o terceiro mês, né? Normalmente é isso que a gente tem. O terceiro mês equivale mais ou menos às 12 semanas, porque na verdade quando a gente diagnostica a gravidez, primeiro dia de atraso menstrual, a gente já está com 4 semanas, já começou um mês antes, né? Então, contando ali do diagnóstico até o final das 12 semanas, vai dar mais ou menos esse terceiro mês que popularmente se fala, né? Mas na verdade é o quarto mês, praticamente. E uma coisa que eu queria muito que você trouxesse pra gente também essa informação é em relação ainda falando sobre a perda gestacional, né? Porque até que eu tivesse nesse meu processo aqui de tentante, né? A gente ainda tem pouca visibilidade do que é o processo de tentar engravidar. E só eu, particularmente, conheço 3 pessoas muito próximas que passaram por perdas gestacionais. E quando a gente começa a conversar com as pessoas, a gente vê que isso é algo... Eu não queria usar a palavra normal, porque eu acho ela quase injusta com quem passou por uma situação como essa. Mas ela é muito mais comum do que a gente imagina. A verdade é que a gente não fala sobre isso, porque é algo extremamente vulnerável, extremamente sensível, muito pessoal, né? Então não é algo que a gente compartilha, né? Muitas vezes o casal precisa elaborar esse luto até isso, exato, né? Ou mesmo até ter uma gestação que leve a um recém-nascido para que vivo, você fale sobre para isso, que aquele assunto esteja resolvido e o casal se sinta confortável em compartilhar. O que eu vejo muito na prática, assim, quando amigas sofrem perdas gestacionais, né, independente de qual fase da gestação, e quando ela vai compartilhar com as amigas, aí ela descobre que muitas já passaram por aquilo. Exato, né? exato. Porque aí tem uma identificação e aí... E a gente tem uma referência na medicina, uma taxa de quão é comum ou não que isso aconteça? Em média, em cerca de 60% a 70% das gestações, elas podem levar a uma gravidez não evolutiva. Alto, né? Porque muitas a gente não consegue nem diagnosticar, que são aqueles abortos tão precoces que não aparecem nem ultrassom. Que tá grávida. Exato. Né? A gente chama isso de gestação bioquímica. Por que o termo bioquímica? Ela aparece positiva no exame de sangue, que é o beta-HCG. Se a gente faz um beta ali, vamos dizer, no finalzinho da 3ª para a 4ª semana, ali no momento do atraso menstrual, ele vai vir positivo, mas nesse intervalo do beta até a época de fazer o ultrassom, que é 2 semanas depois, na 6ª semana, aí já não tem imagem, já não tem nenhum indício de gestação, já se interrompeu aquela gravidez muito precocemente antes de aparecer o saco gestacional, o embrião, as estruturas que a gente vê no ultrassom. Né? Então a gente tem esse termo na reprodução, a gente fala muito gestação bioquímica é quando tem um beta positivo, gestação clínica evolutiva é quando a gente vê o embrião com batimento, com, né, o saquinho gestacional, a vesícula, tudo que tem que aparecer ali na 6ª semana. Do que a gente imagina, né? A gente não tem mesmo essa referência. Até a gente na medicina não tem o número exato, né? Porque a gente não consegue
quantificar a incidência exata dessas gestações É que bioquímicas. o que eu tenho percebido, acho que isso está relacionado à minha próxima pergunta, é que como muitas vezes a gente não fala sobre isso, né? Isso ainda é um tabu, né? Mesmo entre mulheres, a gente se sente, quem passa por isso, que só a gente está passando por isso. Né? E eu acho que essa é a importância dessa conversa, porque quando a gente descobre, a gente sabe que outras mães também passaram por isso e que compartilham desse sentimento, né? Então, minha pergunta, e acho que você pode trazer também um pouquinho da tua visão, Caia, como é que as perdas, né, gestacionais, neonatais, afetam emocionalmente as mulheres e as suas famílias? Eu acho interessante, tá, você ter complementado a pergunta, que eu acho que não é só a mulher, né? Existe ali uma família envolvida naquilo. No meu caso, eu tinha 2 filhos que já tinham idade para poder entender que a mãe estava grávida de um 3º filho, um irmão desejado, um filho desejado. Eu acho que essa dor acaba compartilhando a família, mas no final ela só aumenta a dor da mãe. Porque assim, você sofre pelo filho que você perdeu e pelo sofrimento que seus filhos estão sentindo também do lado de fora. Então a gente vai, na verdade, acumulando aquela dor, né? De todo mundo. A mulher tende, né, a estar sempre muito forte, a se mostrar forte porque precisa, né? Nós precisamos ser dessa forma. Então a minha lembrança, assim, é de eu tentar me manter forte, de não vivenciar o meu luto no primeiro momento, de tentar realmente aceitar o que todo mundo fala para você. Olha, você é jovem, você vai ter mais. No meu caso, que tive uma complicação posteriormente, né, ao processo deveria ter sido feito um parto, enfim, acabou sendo uma curetagem. Nesse caso, isso acho que eu guardei muito meu luto, porque as pessoas sempre têm essa, não por maldade, eu acho que isso é comum, a pessoa fala, você é muito nova, você vai conseguir ter outro filho, e você vai acumulando aquela dor, né, daquele momento. Mas, obviamente, eu acho que a importância de vivenciar a luta é justamente isso. Porque em algum momento aquela conta vai chegar. É verdade. Eu vejo muito também que na nossa sociedade brasileira, né, a mulher é o centro da família. Então, recai muito sobre a mulher o peso, a responsabilidade e a culpa, né? É inevitável que a mulher se sinta, de certa forma, culpada, apesar da gente saber que do ponto de vista médico não existe isso. Sim. Mas é a mulher que vai no ginecologista, é ela que muitas vezes recebe o diagnóstico da gravidez, é ela que muitas vezes recebe o diagnóstico da perda e muitas vezes ela está sozinha. Sim. E ela tem que lidar com essas emoções. E tem que contar, né, para todo mundo da família. Exato. Que você sabe que você estava grávida. No meu caso, acho interessante que a doutora Lud, né, que além de tudo é minha médica pessoal e meu anjo da guarda, então eu tenho uma relação ainda, né, de intimidade, porque imagina, tudo que eu passei, ela tá ciente, né? De forma foi coincidência, né, Tati? Mas aconteceu. Coincidência não existe, né? É aquela coincidência mais maravilhosa. No meu caso, com 12 semanas, foi já na minha ultrassom de 12 semanas, foi diagnosticado que a minha neném, era uma menina, ela tinha uma síndrome rara. Eu tinha tido 2 gestações tranquilas, muito normais, e era uma gestação que que era um tipo que era incompatível com a vida, né? Que ela, ou durante a gestação aconteceria, né? Enfim, não evoluiria, ou durante o parto. Era uma síndrome muito rara. Então, isso eu acho que é interessante, porque por mais que eu soubesse que aquilo ali era o final daquela história, ele terminaria no luto, quando acontece, você ainda não aceita vivenciar o luto, né? O sofrimento é inevitável. O sofrimento é inevitável, E aí, além de tudo, como eu falei, já tinha outros filhos, então eu sofria pelo sofrimento dos outros. E ter visto aquela gravidez evoluir a cada semana, sabendo que eu estava gerando uma neném que seria uma gravidez que não evoluiria. Então, assim, foi muito difícil, obviamente, né? O que eu busco muito, né, hoje, né, depois que eu passei tudo isso, houve uma grande mudança na minha vida de propósito mesmo. A gente acha que não consegue sair de uma experiência como essa. Eu até falo muito com você, né, Tati? Eu acho que os nossos filhos nos vêm para também nos transformar muito como pessoas. E lá, desde antes de tê-los, essa transformação já começa a acontecer, né?
durante esse processo acabou-se, enfim, eu acabei tendo um outro propósito. E nesse meu propósito, mais ligado, né, hoje participando de alguns conselhos, de alguns hospitais que são referências aqui no Brasil, eu tento buscar muito através disso, porque o que mais me doeu foi o processo hospitalar, que eu acho que ainda existe muita falta de empatia com a mulher que tem a perda gestacional, enfim, perinatal, independente de que momento da gestação aquilo aconteceu. Ainda existe uma falta de empatia do ambiente hospitalar, não estou falando do médico, não estou né, colocando um culpado. E essa minha grande discussão nos conselhos, a gente pedir que as mulheres que passem por perda não sejam mais recebidas na maternidade. Né? Acolhidas, acho que é a palavra, né? A gente tem protocolos aí no mundo, né, como o canadense, que tem um protocolo super bonito para a perda gestacional, que primeiro a paciente não volta mais para a maternidade, ela já fica no andar da ginecologia. Tem uma identificação na porta do quarto, falando que aquela mulher passou por uma perda, então cada vez que troca plantão, não precisa chegar a equipe toda de enfermagem e falar, você perdeu um neném, que pena, que aquilo ali só vai aumentando aquele seu processo de dor que você está vivenciando. Andar no corredor, né, e ver todas as mães andando com seus filhos, ou aquelas mulheres que acabaram de ter neném, ou que estão se preparando para ter, aquilo ali, a dor já é inevitável, mas você consegue em determinados momentos da sua internação, no meu caso que fiquei internada, né, obviamente tem mulheres que não chegam nesse ponto, da gente facilitar um pouco esse processo para ele não ser ainda mais dolorido, sabe? Essa acho que eu acho que a importância da gente provocar essa discussão, porque tem que ser provocada, essa discussão, para que esses protocolos eles comecem a ser mais humanos, né? Mais acolhedores, né? Às vezes eu falo muito assim, tem uma profissional do luto dentro do hospital que lide com perda gestacional, aquela pessoa preparada para acolher uma mulher que passou por isso. Sim, que eu acredito, Lúcia, não sei se eu estou errada, você vai falar melhor do que eu, que se você tem uma abordagem rápida naquela mulher, ela está lá vivendo aquele luto, aquela dor, se existe já um acompanhamento dentro do hospital, de conversar, de acolher, de chorar, de estar ali, aquilo ali vai ter, eu acho, um impacto menor depois. As suas pacientes, se você consegue ver posteriormente, assim, mulheres que entram em depressão ou que... Como é que funciona? As minhas pacientes, particularmente, eu brinco que eu sou uma gineco-obstetra psicóloga, psicóloga, e é verdade, né? Gente. Porque eu já tenho essa visão, assim, não só como mulher, como mãe, por já ter vivido o outro lado da história, ter passado a minha jornada de tentante, que passei por fertilização in vitro, que fiz os tratamentos como paciente, né, que eu indico para as minhas pacientes. Passei pelo ciclo gravídico e puerperal, então isso me transformou. Então, interessante o que você falou da transformação, né? As coisas que a gente vive na vida vão transformando a gente. Eu sempre fui acolhedora, empática, mas essa transformação da vida de tentante, gestante, né, puérpera, me transformou nesse sentido. Então, eu já acolho muito bem. Logo nessa primeira abordagem que, no fim, é o ginecologista obstetra que vai dar esse diagnóstico, né? Então, a gente precisa já fazer esse acolhimento imediato. É o primeiro passo. Quando o casal ou a família está vivenciando um luto mais profundo ou um pouco mais alongado do que o ideal, eu costumo contar com o apoio de uma psicóloga que atende lá na clínica, justamente para esses casos, não só de perdas gestacionais, mas também casais tentantes que estão enfrentando muita dificuldade na jornada da fertilidade, que fizeram, enfim, 2, 3 tratamentos sem sucesso. Não é muito frequente, mas a gente precisa ter um olhar diferente, né? Não é a mesma coisa de uma mulher que vem nos procurar porque ela já está gestante, porque ela engravidou rapidamente. Então a gente tem que ter esse olhar humano individual para cada pessoa que a gente atende. E contar com esse apoio multidisciplinar, né? Acho que principalmente da psicologia. Eu vejo nas maternidades, eu sinto falta do que você falou também, de uma empatia dos profissionais técnicos, né? De apoio, desde às vezes até a recepção, né? Porque a paciente já precisa falar a queixa dela na abertura da ficha da emergência. Então precisa ter toda uma cadeia ali de treinamento, de sensibilização, porque nem todo mundo que vai atender já passou por alguma situação de vulnerabilidade nesse sentido, né? E
eventualmente, depois do atendimento médico, esses casais deveriam todos 100% passar por uma avaliação ou um apoio psicológico já de imediato, acho que já dentro do hospital. Isso é deixado para fazer depois, né? Sim. Acho que isso faria total diferença. Normalmente você sempre sai com um encaminhamento para todo mundo sabe que é importante, é necessário, mas normalmente acontece posteriormente à alta. E eu acho que esse acompanhamento, ainda mais nós estamos falando de hospitais que são hospitais de primeira linha, nós estamos falando de hospitais que são as referências no mundo, né, no Brasil, no mundo. A gente consegue imaginar o que é isso no SUS, em hospitais que às vezes não tem esse tipo de cuidado, e na verdade acho que por isso que a importância desse assunto ser sempre colocado, porque para que isso consiga ser levado para todos os outros hospitais, porque a gente não vê isso, né? Você vê, se grandes hospitais que têm equipes extremamente bem formadas ainda não conseguem dar um atendimento tão... Olha como que é engraçado, meninos, assim, eu estava durante uma reunião do conselho de um hospital, eles apresentaram para a gente uma planilha lá, que nesse hospital especificamente, os colaboradores eles têm uma área que os colaboradores têm neném dentro do hospital. Uma área já preparada para as colaboradoras serem neném. E durante a pesquisa, fizeram várias perguntas. Uma pergunta perguntou assim: você se sentiu acolhida após a perda? E, 80% não tinha se sentido acolhido. Aí eu questionei, imagina, se as próprias colaboradoras não se sentem acolhidas, uau, eu achei um número muito alto, sabe? E eu acho que esse acolhimento, que é algo subjetivo, que não é algo que você coloca lá você não coloca como uma meta para uma equipe bater acolhimento, né? É algo que tem que ser mesmo estimulado para a equipe. Isso tem que ser colocado... empatia mesmo, né? Você se colocar no lugar do outro, né? Lud, só uma pergunta, uma curiosidade. A decisão de se tornar uma mestre, né, em FIV foi antes da tentante ou pós-tentante? Essa foi antes, modificou, foi antes, mas acabou moldando também a minha experiência. Na verdade, assim, quando eu estava na faculdade de medicina, eu sempre quis lidar mais com a vida, né, do que com a morte, sempre mais com a prevenção de saúde do que com a doença em si. Eu sempre tive essa afeição, né, para a prevenção, para a promoção de saúde. E aí, num dos meus últimos estágios lá do internato, eu rodei no estágio de reprodução humana. E aí me apaixonei, eu já decidi ali que eu queria fazer fertilidade, né, reprodução humana. E antes mesmo de saber que eu queria ser ginecologista e obstetra, eu brinco que assim, eu quis escolher a reprodução, né, para depois eu falar, não, então espera, eu preciso ser ginecologista e obstetra antes de trabalhar com reprodução. Na verdade, eu acho que hoje as duas coisas se complementam muito. O fato de trabalhar com reprodução e vivenciar muitos lutos é um público de pessoas que têm mais dificuldades, né, que muitas vezes têm outras comorbidades que tornam o processo da gestação, ciclo gravídico, puerperal, mais complexo. Fez mudar a minha visão também como ginecologista e obstetra, acho que só complementa e enriquece esse conhecimento. Interessante, né, porque com toda certeza você consegue enxergar tudo com outro olhar, né? Individualizar, porque como eu falei lá no começo, né, da nossa conversa, se a gente for pegar o guideline, para a gente investigar um abortamento recorrente, as causas evitáveis, né, para evitar aquela situação no futuro, quando eu me formei, o conceito era investigar a partir da 3ª perda gestacional. Olha. E é claro que na prática é muito difícil a gente fazer, porque são casais que vivenciam luto, muitas vezes são mulheres que já têm uma idade reprodutiva mais avançada, a gente não tem tanto tempo a perder. Então, a gente já sempre teve uma visão de talvez encurtar um pouquinho esse processo, né? Individualizar, às vezes fugir mesmo do guideline, do protocolo, porque para aquele casal iria ter um benefício. Então, acho que isso trouxe muito, enriqueceu, né? Hoje em dia o guideline mudou, a gente fala perda gestacional recorrente, né? Esses casais que têm abortos recorrentes, a partir do 2º episódio de abortamento já teria indicação de investigar. Já tem essa redução, são coisas que a gente, antes de passar por esse processo, a gente não faz ideia, né? Igual
normal um ano para engravidar. Antes de eu tentar engravidar, eu não fazia a menor ideia que o meu primeiro ginecologista ia falar para mim, olha, volta daqui um ano. Eu falei, um ano? Um ano. E Então, ainda mais hoje, as gerações mais novas são extremamente imediatistas. A gente não consegue esperar, o que a gente orienta muitas vezes, tenta por 6 meses ou um ano, dependendo da idade da mulher. Muitas vezes ela volta antes, já querendo alguma resposta. É fácil, a gente conversando, né? Aquele dia, você falou uma coisa interessante, né? Obviamente, eu estou falando algo, pode ser que eu esteja errado. Mas você pode tentar sendo acompanhada e você fazer coisas em paralelo. Olha, vamos cuidar da sua saúde, vamos olhando e em paralelo você tenta, né? Porque no caso do seu médico anterior. E daí eu descobri que eu tenho alguma coisa, né? Uma endometriose, você descobre também que são tantas as variáveis, né? Eu falei, então não é melhor já começar a investigar com 6 meses pra gente ver se tem alguma coisa. Tati, é até muito importante a gente estar falando desse ponto, porque conceitualmente a infertilidade é a ausência de gestação para um casal que está tentando há um ano, desde que esse casal seja jovem. E hoje as mulheres engravidam cada vez mais tarde. Então, quando a mulher tenta engravidar depois dos 35, o conceito muda. A gente fala, a partir do 6º mês, precisa investigar isso. E isso é o que está no guideline do ESHRE, que é a Sociedade Europeia de Reprodução, das nossas sociedades brasileiras, né, de reprodução humana, de reprodução assistida. A partir do 6º mês, sem sucesso na gestação, o casal deve ser submetido a toda uma investigação. Não só a mulher, como o homem, né? Então, você intuitivamente, eu não sei a sua idade, mas intuitivamente você acertou. já se adiantou, na verdade. É o que a gente vê na prática, né? Ricardo, queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência de como é que você lidou emocionalmente com a sua perda. Você me contando a sua história, você disse que a falta de empatia já começou antes mesmo, né? Mesmo quando você soube, né, da sua perda, você já teve ali uma falta de empatia muito grande do seu médico na época. Então, como é que você conseguiu lidar emocionalmente com todas essas questões? Eu acho que a gente, de início, você até falou, você fica meio anestesiada, né? Assim, pelo próprio diagnóstico de uma síndrome que você não espera de um bebê, né? Obviamente. Acho que exige muito quando você tem um companheiro, né? Uma pessoa do seu lado, isso te auxilia muito, esse processo fica muito mais leve, né? Eu sinto que eu deixei de lado o meu luto. Eu resolvi viver o luto de todos à minha volta, né? E eu brinco assim que como eu tinha passado por essa complicação e, enfim, acabou que eu, né, passei por um período longo de internação de UTI e isso complicou-se muito mais. Passou o seguinte, olha, você tá viva, não reclama mais de nada. Você tá viva, então pra que você vai sofrer? Você tá viva, olha, você é nova, você vai ter de novo. Então, as pessoas com que você, normalmente, até as pessoas que você conhece, às vezes até pessoas muito próximas, elas tendem a fazer com que você não viva o luto. Ninguém fala assim, olha, vai, senta naquela sala ali, fica 15 dias lá, chora. Coloca isso pra fora. Todo mundo tem um conselho, né? Todo mundo tem um conselho. Eu acho que não é só isso, eu iria além. Eu acho que a nossa sociedade hoje, as pessoas são pressionadas pela felicidade, pelo bem-estar. Ninguém se dá o direito de ficar triste, de e ninguém ficar te mal, fala né? assim, olha, chora. Não é o que ninguém coloca nas redes sociais, né? Tem que todo mundo estar bem, feliz, produtivo, né? Fazendo coisas, fazendo acontecendo e movendo o mundo o tempo inteiro. E a vida não é assim, né? Acho que lidar com essas perdas faz a gente encarar a fragilidade da vida, que às vezes a gente não pensa muito nisso, né? A gente e tirar essa pressão da mãe, esse conceito de que a mulher tem que ser sempre muito forte, que ela não pode se sentir em algum momento frágil, né? A gente perdeu o direito de ser frágil, de falar, olha, normal. Eu lembro assim, o meu marido, né, tem uma relação de muitos anos, às vezes até com ele, de falar com ele, olha, eu tô emocionalmente muito cansada, eu preciso. E isso eu fui colocando viagem na frente, você vai colocando, né, o dia a dia, o trabalho, os filhos, mas a gente brincou, essa conta obviamente chega, e enquanto você não parar e respeitar aquele sentimento e viver aquela dor,
a gente não consegue. E aí, durante o podcast, na verdade, o podcast veio como um projeto profissional, porque uma certificação internacional que eu estou participando, chama Planet Tree, que é interessante porque ela tem todo esse conceito do cuidado centrado na pessoa, né, de ser individualizado, de ser pontual naquela pessoa específica, né, do paciente não ser mais um número dentro do hospital, né. E ali eu tinha que fazer ele tinha que sair do papel aquele podcast. E foi um presente, porque eu recebi tantas mensagens, tantas pessoas falaram sobre aquilo e falaram: minha tia viveu, minha amiga viveu. Na hora que eu viver, na hora que você vai ver, todo mundo viveu alguma coisa parecida que você. Algum luto. Eu falo, cada um de nós carrega a sua cruz, né? Se não é de um jeito, sofrer como tentante ou algum problema obstétrico, perinatal, enfim, cada uma de nós carrega, né, a sua história. Acho que a vida de ninguém é perfeita e isso a sociedade não prega hoje em dia, né? A sociedade das mídias sociais prega pela perfeição e todo mundo só mostra o melhor lado da vida. E existe o tabu mesmo da permissão do luto. Durante esse estudo, né, para esse projeto que eu estou construindo, eu até acho que você vai entender muito melhor que eu. Eu falo que a sociedade criou um limiar de dor que pode ser sentido de acordo com o tempo gestacional. Se é pequenininho, você tá no pouquinho, você não precisa sofrer tanto assim, né? Nem era nada ainda, tipo, não precisa chorar tanto. Se tá com 8 meses, eu até entendi o que você falou agora, na verdade eu vou até olhar com outros olhos. Já criou-se uma relação muito mais forte com aquele vínculo, né? Com aquele vínculo. Só que as pessoas tiraram o direito. Eu fico imaginando, vocês que lidam com a FIV, as pessoas já falam assim, já tá no processo essa possibilidade. Precisa sofrer pra quê? Você sabia que isso podia acontecer. Muitas pessoas sofrem mais por um beta negativo na FIV do que por uma perda. Sim. Eu acho que o sofrimento não é proporcional ao evento. Isso aí. Não é proporcional. A sociedade impõe. Que é importante individualizar, como você falou. E eu acho que isso é quem passa na pele, né? Porque eu confesso, aqui eu tô me colocando num lugar super vulnerável de quem viveu ao lado de algumas pessoas e disse assim: que bom que foi no começo, né? O tal do conselho, né? Que bom que você ainda não tinha um vínculo, que você ainda não tinha um nome. Nova, você vai ter outro. A gente não sabe que tipo de livramento, né? Se você tem um olhar mais religioso sobre a coisa. A gente sempre quer dar um conselho. Só que agora, no processo de tentante, você entende o tamanho da expectativa. Sim. Então, mesmo depois do dia 1, você já idealizou aquele processo como um todo, né? Certeza. Então, eu acho que é isso que você tá falando. Não é meses ou semanas ou dias, né? Para quem tá nessa expectativa, você já personificou aquela pessoinha desde o dia 1. E eu vou te falar que é muito comum dentro do ambiente hospitalar esse tipo de comentário. Tipo, né, olha, de você, eu tenho uma amiga que perdeu, precisou ir poder fazer uma curetagem, e ela fala que às vezes até a equipe de enfermagem, mas calma, você é nova, vai ter mais um monte aí. Só que é muito comum você falar com a mulher que teve uma perda, né? E de 20 anos atrás ela ainda se emocionar. Todas as minhas amigas se emocionam. Eu, obviamente, quando eu falo, a minha gestação foi até 19 semanas. Foi uma gestação, né, que foi prolongada, tudo. E obviamente, a gente tem que parar, acho que tentar tirar da sociedade esses estereótipos, né, essas regras que são colocadas, que a mulher tem que ser forte, que ela não pode ser frágil, que ela não pode passar fragilidade, que ela senão ela deixa de ser uma pessoa forte. E são muitos tabus, né, que a gente tem que lidar e tentar quebrar, né? Isso que você falou, né? Você ficou depois um tempo ali, né, hospitalizada ainda, e parece que esse fato anula, né? E uma dor não anula a outra, né? Elas podem coexistir, né? Você tá grata por estar viva, né? Por ter passado desse procedimento, mas sofrer ainda a dor dessa perda, né? E pra mim, quando eu lembro de todo o processo que foi vivido, a minha dor até hoje, a maior é a perda. Não é nada que eu lembro do hospital, da parte, obviamente, que teve de ruim. Então, eu acho que esse luto tem que ser vivido, tem que ser estimulado a ser vivido, tem que ter pessoas dentro do hospital preparadas para poder conversar com essas mulheres. Acho que durante uma reunião de um outro hospital lá no Espírito Santo, que a gente estava falando sobre isso, mas eu não consigo levar essas pacientes, Lud, para
para ginecologia. Ok, mas você pode mudar o fluxo dentro da maternidade. Sim. Então, assim, se você existe uma boa vontade, você consegue organizar. Se antigamente você, né, qualquer lugar daquela maternidade, a paciente podia ficar internada, vamos colocar então, muda o fluxo por trás, os primeiros quartos, né, para a paciente não precisar passar, como era meu caso, pela maternidade. Eu passava pelos bebezinhos lá. Tava vivendo uma grande dor e eu tinha que, cada vez que eu dava uma voltinha no corredor, passar pelos nenéns. E reafirmava aquela dor, aquele luto, né? Aí você vê as aquela famílias sensação passando. de impotência, né? De que deu certo para todo mundo ao meu redor, menos para mim. Sim, a dor é o que você falou. A dor, ela não vai ser opcional, você vai vivenciar. Só que você consegue facilitar o processo para aquela mulher, para não passar a ser um trauma. A dor, ok, um trauma, aí ele já vai ser gerado possivelmente, posteriormente à perda. E até esse atendimento ser imediato, né, Cá? Porque você também contou que logo depois da sua perda, o seu médico pediu para que você voltasse ali 3 dias depois, é isso, para fazer esse parto. Então, assim, né, é muito cruel, né, isso. É o que a gente conversou aquele dia, a Lud sabe também, né, a gente, um médico que vê uma paciente sua, né, que já foi diagnosticada uma perda de um neném. E no meu caso eu tinha uma barrigão, né? O útero já na altura do umbigo, né? Sim, com quase 20 semanas. É a terceira gestação, né, Lud? Sim, então aquele barrigão e cresce mais. E você consegue imaginar tá você ficar 3 dias dentro de casa sabendo que o seu filho está morto na sua barriga? E pra quê? Porque não tinha agenda, porque o horário não estava apertado, não dava para poder ir. Então, quando a gente vê esse nível, eu acho assim, para mim, quando eu penso hoje, eu não entendo nem por que eu permiti aquilo. Eu acho que é essa fortificação para nós mulheres que às vezes, relatos como esse, às vezes alguém vai passando na frente algo, não, por que eu permiti que aquilo acontecesse? Eu sou uma mulher que tenho, né, que estaria dentro de um bom hospital, tem informação, tudo, né? Acho que pela vulnerabilidade que a situação traz. O médico ele é a sua fonte de confiança naquele momento, né? É uma notícia que tira o chão, de qualquer pessoa. E você coloca todo o seu cuidado, a partir daquele momento, você transfere para o seu médico. Por isso que é tão importante você ter uma relação tão forte com o médico, né, com a médica. Porque, e que desde o início você veja empatia no trato daquele profissional e amor pelo que faz, né? Não seja uma mera carreira, porque sabendo o impacto emocional que aquilo causou em mim, nos meus filhos que estavam ali vivenciando, meu marido. Eu lembro que, obviamente, isso é algo extremamente pessoal. Eu lembro que a hora do banho, para mim, era um pavor. Foi assim, eu lembro que me marcou isso, assim, de tomar banho e minha barriga. Eu sabia que minha filha não estava mais viva dentro de mim. Então, assim, você permitir isso é desumano. E eu tô falando de um médico que atende no melhor hospital do Brasil, sabe? Então, a minha preocupação, enquanto paciente, hoje como profissional, né, que está buscando esse aperfeiçoamento, da gente tentar tirar esse tipo de conduta, que isso não seja algo mais comum. Mas eu acho que naturalmente a medicina está mudando, né, Cá? Eu me lembro bem, eu fui formada numa faculdade federal, na UFRJ, e por professores catedráticos, né, muito reconhecidos, grandes assumidades científicas. Mas a gente via a diferença, às vezes, no trato, né? De alguns profissionais para outros. Mas naquela época, eu estou falando de 13 anos, né? Me formei em 2010. Naquela época já não existia uma cultura tão grande dessa empatia. Claro, a gente tinha disciplinas, né? De relação médico-paciente, psicologia médica. Mas sempre tinha uma... Eu falo uma barreira, assim, existia o conceito de que o médico era o Deus e a paciente estava ao seu dispor, né? Estou até exagerando um pouco, não é muito bem, mas só para dizer que existia uma certa diferença de posicionamento, hierarquia de poder, né? Acho que esse poder vem sendo transferido para a paciente na medida em que hoje a paciente
tem acesso à informação. O médico é um meio, é um veículo do exercício da medicina. Protagonistas, né? Sim, exato. Eu acho que hoje a paciente ela é mais protagonista. Sim. E quanto maior o nível de complexidade do assunto e maior o grau de informação que a paciente tem, a troca é muito rica. Sim. Né? Com as pacientes de fertilidade, por exemplo, é um público que estuda muito. Tem pacientes que vêm para uma consulta com artigo científico. E a gente discute. É legal, eu acho o máximo. Doutor Google tá não é assim, eu falei e você obedece. Não é assim, a relação mudou, a medicina não é mais essa. E hoje os grandes profissionais que se destacam são justamente aqueles simpáticos e humanos. Porque o técnico, entre aspas, é muito fácil. Não é muito fácil, né? Porque são 6 anos de faculdade, muitos anos de especialização. Mas o técnico, entre aspas, qualquer pessoa pode atingir. Acho que o lado humano, o lado empático é algo que a gente precisa cultivar, né? Muita gente perde isso ao longo da carreira, com o ritmo de trabalho, de vida, às vezes dependendo das situações onde trabalha. Sim, porque não dá para culpar também quem está lá atendendo 100 pessoas numa fila que tem aquela... E que você consegue ter ainda, né? Você vê pessoas ainda que você vê às vezes algumas, né, pessoas que se destacam sem adversas, né? Mas eu acho mais que incomum, isso, eu acho que isso vem mudando. A sociedade mais preventiva também, né? O nosso podcast, o meu podcast lá que a gente fez, né, que eu convidei uma profissional da área da saúde também, porque fazia parte, né, desse projeto, ela fala, ela tem muitos anos também de enfermagem, né, mais de 30, 20 anos de enfermagem, ela, cara, a gente, se nosso chefe nos visse ficando emocionado ao tratar um paciente dentro do hospital, beira leito ali, isso era capaz de dar até demissão. Era um erro grave, né? Era um erro grave. Você não podia se emocionar. Né? E hoje em dia eu me emociono no fim da história dos casais, ou quando eu tenho que dar uma notícia. E às vezes tudo que o paciente precisa pegar a mão e sentir dentro do olhar do outro, olha que eu com você, não vou né? falar nada, eu só vou compartilhar da sua dor e ok, sofra, né? E antigamente isso não era algo que era não era nem bem visto dentro de um hospital. Se você tinha lá aquele profissional que se emocionasse com o paciente. E hoje eu fico super feliz que lá eu estou fazendo parte de um outro conselho de engajamento do paciente. É maravilhoso isso. A gente tem que engajar, realmente o paciente tem que estar engajado, ele tem que se sentir parte do cuidado dele. Ele hoje, ele é o responsável, né? E até, na verdade, a gente discute muito, eu fico muito preocupada, falou-se muito durante essa reunião, dessa corresponsabilidade do paciente. Eu falo, olha gente, pelo amor de Deus, cuidado com essa palavra, porque eu penso assim, quando sai para o hospital, dependendo do estado que você está de sensibilidade, de dor, né, hoje vai saber melhor que a gente, você quer que alguém cuide de você. Você não quer se sentir responsável por nada. Você não está em condições emocionais de tomar certas decisões. Isso. Eu vou até te falar, a gente como médico, eu quando engravidei, que estava no trabalho de parto, eu sou obstetra, mas quando a minha obstetra virou para mim e falou, olha, seu bebê não está descendo, né? Sua filha, a cabecinha estava na mesma posição desde a hora que você internou, já estava 10 horas no trabalho de parto. Ela me perguntou, o que você acha? Eu não sei. Eu sou aquele paciente. Você que vai tomar a decisão. Não estou numa condição de avaliar a conduta médica. E é justamente isso. A gente, primeiro, que eu acho que ainda é uma realidade que as pessoas que trabalham dentro de qualquer ambiente da saúde, eles não estão preparados para serem questionados a esse nível. Olha, doutora, não sei se a médica vai dar um remédio, não sei se eu concordo com essa medicação. E é o que estão buscando, cada vez mais o paciente que questiona, que engaja, que toma conta da medicação dele, que o cuidado que ele faz parte do cuidado dele, né, que ele é engajado, mas também tem que ser ponderado, pontual, porque eu acho que a pessoa quando vai para um médico ou para um ambiente hospitalar, ele quer se sentir num lugar de ser cuidado. Eu não sei se eu quero me sentir tão responsável, se eu quero sentir só um pouquinho. Eu gosto do termo, assim, compartilhar as decisões. Eu acho que é um termo mais apropriado, né? Isso que eu falo com os meus pacientes e que sempre vão ser tomadas decisões compartilhadas. Você viu compartilhar, né? Exato. A gente está muito mais ali como um
consultor, entre aspas, né, do que é o que tem evidência científica, o que funciona na prática e quais são os caminhos possíveis que na medicina, né, para o que é o melhor. Exato. E às vezes existem situações na medicina que não tem só um caminho, que a gente tem uma forma de chegar lá ou outra forma de chegar lá. E às vezes para você faz mais sentido ir pelo caminho A e para você pelo caminho B. Então, nossa função é guiar, né? Muitas vezes nesses caminhos. Lud, eu queria que a gente falasse agora, é claro que eu quero deixar muito claro que essa pergunta pode ser dúbia, né? Eu queria falar um pouquinho de prevenção. Quando a gente fala, por exemplo, de prevenção ou do que a mãe pode fazer, né? O que pode ser feito para evitar as perdas gestacionais. É claro que eu quero deixar claro que muitas não são evitáveis, né? A grande maioria delas, eu imagino. Mas aqui eu queria falar um pouquinho sobre o pré-natal e a importância da conscientização da mãe. E até do preparo da gravidez, né? Que foi algo que eu conversei muito com a doutora Fernanda, né? Sim. E muitas vezes a gente não investigar ou não saber como é que tá a saúde desse casal antes de engravidar. É muito importante isso que você falou, não só de investigar e fazer exames, mas como também de se preparar para esse momento, né? Eu falo, idealmente todo mundo deveria engravidar estando há pelo menos 3 meses com suplementação de metilfolato, ácido fólico. Isso na prática muitas vezes não acontece. A maioria esmagadora dos casais engravidam e a gente entra com a suplementação depois. O meu público é um pouquinho diferente, são pessoas que já estão se preparando, mas mesmo entre os casais que são inférteis, que estão com alguma dificuldade, é muito comum a gente notar que os casais estão tentando engravidar e têm hábitos de vida completamente não saudáveis, né? Hoje em dia é mais comum as pessoas se alimentarem mal, não, às vezes nem almoçarem, né? Fazerem lanches, enfim, ou não terem os hábitos adequados. Mas para esse momento específico da vida é preciso dar uma atenção especial aos hábitos de vida. Isso significa o quê? Evitar o consumo de açúcares, alimentos processados, industrializados. Mesmo carne vermelha tem que ser moderado, né? Não todos os dias. Então, assim, todo um equilíbrio, não só na dieta, mas também em outros hábitos, como o sono, por exemplo. O sono ele é vital para a produção de alguns hormônios que são relacionados ao ciclo da mulher, o ciclo da ovulação, né? Então, a gente precisa ter uma atenção ao controle do estresse, ao sono reparador, às suplementações, à dieta, à prática de exercício, evitar o consumo de álcool, tabaco, cafeína em excesso, que todos são hábitos prejudiciais para a fertilidade e que podem ter impacto negativo na gravidez inicial também. É interessante que antigamente todo esse cuidado vinha para a mulher, né? A gente ia, olha, vou engravidar, a mulher vai na ginecologista dela para se preparar. Mas agora é interessante que fala assim, o casal precisa se preparar, né? Isso que é legal. Já tem inúmeros trabalhos. Isso já mudou, esse conceito de que a mulher tem que se cuidar. Não, o casal tem, olha, Exato. Na minha época era eu ia lá, vou engravidar. 50-50, né, gente? 30% de cada lado, né? Isso mesmo, né? Os dois são muito saudáveis. Mas antigamente, até nisso, a gente colocava na mulher essa responsabilidade dessa saúde, de ser saudável, para começar a engravidar. Se a geração era saudável, a mulher não tomou a medicação antes, a mulher parava de beber, a mulher parava de fumar. Com isso vinha a culpa, né? Não deu certo, a culpa é de quem, né? Entre aspas, sempre caiu pra mulher. Que coisa boa que está compartilhando também essa responsabilidade da gestação para os dois, né? Ou, enfim, para qualquer tipo de casal que tem. Claro, tem já inúmeros trabalhos científicos com evidência de que o consumo, por exemplo, de álcool, cafeína, tabaco, né, em excesso, pode dar dano no DNA espermático, que isso é uma das causas de perdas gestacionais. Então, o homem tem uma participação importante nesse sentido. Ele também precisa estar engajado com bons hábitos de vida. E não é raro a gente observar que quando a gente atende um casal tentante, o ideal é que seja feita uma avaliação dos dois, né? E nessa avaliação não é só pedir um espermograma para o homem, né? A gente precisa ter uma visão maior, né? Mais holística. Exato, dos hábitos de vida. Eu costumo pedir exames para o casal, exames de sangue, hormonais, vitaminas, enfim. Tem aquela questão, né, de sangue, né? De quando o sangue tem o mesmo... Não tem umas questões. Isso é um tema importante que é relacionado à perda gestacional, que é quando a mulher tem qualquer tipo de sangue negativo e o homem é positivo.
numa gestação ela pode se sensibilizar pelo sangue positivo, porque o feto pode ter herdado a tipagem RH negativo dela ou do marido, né? Então, se o feto é positivo e ela tem, por exemplo, um sangramento na gestação, ela pode ter tido um contato com aquele sangue positivo. Por isso que a gente faz uma prevenção, né? Toda gestante RH negativo acaba usando o Rogan, que é uma das medicações para neutralizar esse contato com esses antígenos. Toma todos os dias até a gestação? Só nos casos de sangramento, que é mais comum no primeiro trimestre, por volta da 28ª semana, que a gente já faz uma dose profilática que vai agir até o parto, praticamente. Caso tenha algum sangramento de terceiro trimestre, que também é mais comum. E no pós-parto, a gente faz a tipagem do bebê. Se o bebê for positivo e a mãe for negativa, a gente faz essa mesma medicação, que é uma vacina, né? Um injetável, para neutralizar esses anticorpos. Muitas mulheres têm perdas por isso, né? Que é algo diagnosticado como assim, né? Na verdade, assim, sem saber, né? Quando existe esse primeiro contato e que não foi feito esse cuidado nessa primeira gestação, para uma próxima gestação ela pode desenvolver anticorpos contra o RH positivo. E aí, entre aspas, o organismo dela vai atacar, né? Vai reagir com aquele antígeno. Sabia também, né? A doutora Fernanda explicou bastante que a gestação é um processo muito imunológico, né? E que tem dois sistemas ali do corpo da mulher que vão meio brigando, né? Um sistema imunológico tentando defender, porque tem um corpo estranho ali acontecendo, e um sistema de proteção. Então, qualquer coisa também que saia ali do padrão também pode levar a esse caso. Acho que eu falei de uma forma super simplista, mas é mais ou menos eu acho que, na verdade, esse é um campo da medicina, da reprodução, da obstetrícia, que precisa avançar muito. A gente tem poucas respostas que tenham comprovação, evidência científica de exames, de tratamentos que a gente possa fazer nesse sentido. A gente desconhece, a verdade é essa. É a complexidade dessa relação, dessa integração ali desses dois HLAs diferentes com um terceiro HLA que é o do feto e como que esses sistemas imunes reagem, né, e conversam entre si. Tudo isso. Enquanto a gente está falando, por exemplo, das perdas gestacionais ou das perdas neonatais, qual é o acompanhamento que essa mulher tem quando a gente fala em termos de acompanhamento médico? Né? O que ela precisa ter ou o que ela precisa cuidar depois de passar por esse nosso Você está perguntando durante o processo daquela perda ou num momento futuro, para uma próxima gestação? Acho que a gente podia falar um pouquinho dos dois. Acho que no primeiro momento, Tati, uma vez diagnosticada, é importante que seja feita uma conduta que faça sentido para aquela família, né? No caso de uma perda precoce, por exemplo, quando ela acontece na 6ª, na 8ª semana, a gente tem a possibilidade de uma conduta expectante, de aguardar uma eliminação, porque realmente é uma gestação bem inicial. E existe um conceito de tentar evitar a manipulação uterina, tentar evitar, porque isso pode trazer alguns riscos, né, de sinéquias, de aderências no útero. Então, essa conduta expectante é dar uma chance para a natureza eliminar espontaneamente aquela gestação não evolutiva. E outra opção seria fazer um esvaziamento uterino através de uma amigo, que é uma sucção a vácuo, ou de uma curetagem. A maioria das maternidades, né, dos hospitais e dos obstetras acaba colocando como primeira linha, que é o que está no guideline, a conduta expectante primeiro. Mas para alguns casais isso não faz muito sentido, não cabe naquele contexto. Então aí entra a individualização. Desculpa, Tati, mas assim, eu acho que vai conversando, vai gerando tantas dúvidas. Porque eu fico pensando assim, como é quando você tem uma paciente que sabe que acabou de perder o neném e vai optar por essa conduta expectante, imagina, ela tem que voltar ao trabalho, ela tem que voltar, porque às vezes demora, né? E pode demorar até 4 semanas. Por isso que eu como que acontece? Você dá que vai para todo mundo, né? Essa mulher, será assim, imaginando hoje uma mulher moderna que trabalha, que pega às vezes outros filhos na escola, isso pode ser não coerente com a vida dela. Acho que tanto a questão de individualizar. Uma ansiedade, um estresse, em que momento? Eu fico imaginando assim, será que o trabalho dessa mulher aceita? Você dá para ela um laudo, né, que ela está naquele processo e que ela precisa ficar em casa? Ou ela vai para o trabalho? Como é que você tem alguma experiência com relação a isso? É muito individual aí de cada relação trabalhista, né? Imagina, uma regra. Porque imagina aquela mulher uma situação delicada. E muitas acabam não
adotando essa conduta expectante, né? Apesar da gente apresentar todas as opções. Tem casos que ela pode optar. Sim, eu acho que é a famosa decisão compartilhada, Sim. né? Tem alguns casos que mesmo sabendo que poderia ser feita uma conduta expectante, às vezes a gente vai para uma conduta mais ativa de esvaziamento uterino, porque justamente, às vezes é uma mulher que vai ter uma viagem a trabalho para a China daqui a uma semana. E ou que não pode parar, às vezes esperar aquilo acontecer. Ou que pode ter um risco de ter um sangramento ou hemorragia durante algum outro momento local, que ela não consiga estar assistida, né? Então aí vem justamente a individualização. E imagino também essa questão psicológica. Claro, eu acho que é o mais uma atenção. Imagina você ficar lá cada momento do seu dia, sabendo vai acontecer agora, aí tô com dor, vai acontecer. Sim. E aí isso vai gerando uma ansiedade cada vez maior naquela mulher, né? E eu imagino posteriormente, no próximo momento dela, isso já vai vir aquela bagagem anterior do medo, da ansiedade, da preocupação. Isso vai cada vez mais aumentando a questão, a dificuldade dela de lidar com tudo isso, então, né? Mas depende, porque para algumas pessoas vale mais ela ter a sensação de que ela está protegendo o útero dela para uma próxima gestação. Eu consigo imaginar. Que aquilo do ponto de vista médico é o mais indicado. Então, é individual. A reação que você tem ou que eu tenho não vai ser a mesma de todas, e acho que é esse que é o nosso papel, de buscar a melhor conduta que se encaixe para aquele quadro. A gente fala muito assim, né, de não supor, perguntar. Exatamente. A gente, o que eu costumo fazer é as opções. Isso, olha, temos essa possibilidade, temos essa, as vantagens desse caminho são essas, e essas do outro aquelas, e juntas a gente toma essa decisão compartilhada. É porque eu fico realmente pensando na prática, no dia a dia, como é que isso funciona. No meu caso, eu sabia que estava agendado para 3 dias depois. Eu fiquei dentro de casa, quietinha, porque ainda poderia acontecer, né, de ser naturalmente ali, né, aquele momento. E eu fiquei resguardada, mas imagina pessoas que podem demorar semanas. Eu já tinha ouvido falar de pessoas que ficam... né, cara? Acho que assim, na sua perda, que foi uma perda tardia, sim, essa opção de aguardar, expelir naturalmente, ela nem existe, na verdade. Não, né? A gente já vai para uma conduta ativa porque a gente sabe que é um feto grande, com partes ósseas. Partes ósseas, esse foi o grande problema do meu caso. Tinha não partes tem, ósseas. O organismo não tem a capacidade ali de detectar e começar naquele esse momento processo ali. tão rapidamente. Eu ia fazer essa pergunta bem muito relacionada diferente. com a sua história, porque eu entendo que a curetagem ela tem um limite de quando é que ela pode ser feita, né? Porque no seu caso foi feita a curetagem, mas deveria ter sido um parto. Ficou, né? A explicação para o que aconteceu é que em nenhum momento poderia ter sido feita uma curetagem com o feto daquele tamanho, com parte óssea. E aí, obviamente, uma ruptura uterina em função dessa tentativa da curetagem num momento tão tardio já da gestação. Sim, né, doutora? Sim. Quando a perda é tardia, em geral, a gente precisa fazer um preparo do colo, que é, entre aspas, assim, falando de uma forma simplificada, né, mais leiga, como se fosse uma indução de um parto. Isso, são medicamentos. Isso, são medicamentos, parecido com o que existe como Citotec, por exemplo, que é feito para abrir o útero, né, mas que aqui no Brasil ele é feito em ambiente hospitalar, controlado, né, com acompanhamento. E essas medicações fazem o colo do útero abrir e dilatar. Com isso, o útero vai começar a contrair e vai expulsar o feto. E depois, sempre que precisa ser feita uma revisão, né, do útero para retirar os restos de placenta ou alguma membrana que tem que ficar, porque muitas vezes não é eliminado totalmente, 100%. Mas precisa ter esse cuidado de primeiro deixar o útero contrair e eliminar o feto, quando é um aborto mais tardio, né? Entendi. É diferente dos abortos precoces, que a gente muitas vezes só tem um saquinho gestacional e o feto confunde com a menstruação, né? Exato. Quando a gente está falando ali de 4, 5 semanas, são perdas que podem acontecer de forma imperceptível, como se fosse uma menstruação que atrasou um pouquinho e veio mais intensa. Quando a gente está falando ali da 6ª para a 8ª semana, já são abortos que também são precoces, mas que o conteúdo uterino é maior. Então o útero consegue eliminar em alguns casos, em outros não, então muitas vezes vai ter que ir para o AMIL ou curetagem de toda forma, né? Mas que já é um quadro um pouco mais dramático, assim, um sangramento mais intenso,
muitas vezes com hipotensão, com dores mais intensas, né? Isso precisa estar claro para o paciente que vai nessa conduta expectante. Uma outra dúvida que a gente pode esclarecer, né? Nem todo sangramento início de gestação significa aborto, né, doutora? É normal você ter um sangramento também, É né? bastante comum, inclusive é uma das principais queixas. Pra quem não sabe, assusta, né? Acho que todo mundo tem em algum momento ali um sangramentozinho. Em que momento fala, opa, isso aqui não tá Vou normal. avaliar se está tudo bem. Nenhum sangramento é considerado normal no primeiro trimestre. Então, todo e qualquer episódio de sangramento, por mais que ele seja discreto, rosinha, marronzinho, né, um sangue não vivo, ela vai precisar procurar o seu obstetra, fazer um ultrassom, avaliar se o colo está fechadinho. E se está tudo ok nesses exames, a gente considera como uma ameaça de aborto ou um sangramento de primeiro trimestre, que acho que é o termo mais apropriado. Né? Porque já falar ameaça de aborto já traz o medo, já dá essa carga, né? Então, mas não hoje, necessariamente. não necessariamente, porque se a gente for olhar estatisticamente, a maioria dos sangramentos de primeiro trimestre não vão evoluir para um abortamento, vão evoluir para uma gravidez normal, entendeu? Então, tem alguma medicação, associado. doutora, que normalmente, assim, eu lembro no caso do meu filho, eu tive uma gravidez prematura no primeiro, então a minha gestação da segunda já foi toda diferente. Desde que eu descobri que estava grávida, já usei aqueles óvulos de testosterona, na verdade, de progesterona, né? Logo no iníciozinho já usei aqueles óvulos. Quando você tem uma paciente que é tentante, já teve o primeiro aborto, a segunda gravidez você já trata com um pouco mais de cuidado, assim, já usa alguma medicação? Acho legal a nossa pergunta anterior, né? Quais são os cuidados? Os cuidados no pós, né? Exato. Existe um termo que até tem evidência científica também que chama Love Tender Care, né? De cuidado e afeto no acompanhamento pré-natal. Então, isso é uma conduta, né, desse apoio multidisciplinar, dessas consultas mais frequentes. Não, assim, eu digo assim, o fato da gente olhar mais de perto esse casal, acompanhar mais de perto essa gestação, dar mais atenção, avaliar mais vezes, isso já cientificamente tem comprovação de que melhora a taxa de gravidez, de evolução dessa gestação, né? Avalia mais tensa, né? Ela fica, acho que um pouco mais tensa, né? Assim, se tá correndo tudo bem. Exato. Né? Então, são casais que a gente vê com mais frequência, né? Vê mais vezes do que o pré-natal habitual. A suplementação de progesterona, esse ponto que a Ká tocou, é algo também bastante usado, né, em pessoas que tiveram perdas precoces ou perdas tardias, enfim, se a gente supõe que a causa é uma falta de progesterona, que é um dos motivos, insuficiência do corpo lúteo. Quando a gente ovula, produz o corpo lúteo e ele é o responsável pela manutenção da gestação até a 8ª semana. Da 8ª até a 12ª que a placenta começa a assumir essa produção hormonal da progesterona, que é quando a gente vai tendo menos necessidade do corpo lúteo. E algumas mulheres formam um corpo lúteo insuficiente, tem pouca progesterona. Se a gente vai dosar no sangue, vê que ela está baixa, né? Então a gente precisa suplementar nesses casos. E aí existem condutas específicas para aquela causa, né? Vamos supor que a gente está falando de um casal que a mulher tem trombofilia. Aí são mulheres que vão precisar de uma anticoagulação, por exemplo, né, eventualmente com AS, que é aspirina, ácido acetilsalicílico ou Clexane, né, que é um como que é importante o acompanhamento, né, gente, desde o início, né? Às vezes são coisas que você consegue suplementar. São coisas que você consegue suplementar, né? E consegue manter muito mais chances, né? E existem, por exemplo, são raras, né? Mas as causas cromossômicas. Alguns casais que podem ter translocações no próprio DNA, o adulto, o pai ou a mãe, e que na hora de juntar aqueles gametas, tem uma translocação que não é bem balanceada. E isso pode levar, é uma das causas, né, de perdas gestacionais também, essas translocações. Aí, nesses casos, a gente teria que fazer uma fertilização in vitro e pesquisar nos embriões se eles carregam essa translocação ou não. E aí seria mais uma causa evitável, né, nesses casos. Sim, então é importante essa pesquisa. Acho que o atendimento desse casal que passou por uma perda, o sucesso dessa próxima gestação depende um pouquinho de qual foi a investigação, porque sem investigar a gente não sabe para onde ir, né? Então primeiro precisa fazer uma investigação detalhada, se existe alguma causa evitável a gente vai tratar, vai ser mais assertivo. Importante lembrar também que alguns casais não vão ter causa definida.
A gente vai pesquisar tudo e não vai encontrar nada de Você alterado. costuma pesquisar mesmo tendo uma única perda ou você segue esse protocolo da Tati, como a gente comentou? Isso é algo realmente individualizado. Acho que é até complicado a gente no podcast recomendar uma coisa que não tem evidência científica, né? O que tem evidência científica é que a gente precisa investigar a partir da segunda perda. Tá, perfeito. Acho que em alguns casos a gente pode fugir do protocolo. Depende muito também do histórico, né? Desse paciente, exatamente. A história familiar, né? A história familiar é a questão essencial. psicológica pode ser um fator de decisão para esse, tipo assim, você vê que chega um casal muito assim, já ansioso, Sim, você já vê aquele casal assim, psicologicamente já está muito abalado com a primeira perda. Você consegue às vezes adiantar um pouco o processo? Eu levo isso em conta, eu levo em conta a idade da mulher, eu levo em conta a reserva ovariana, eu levo em conta o histórico familiar, porque se a gente está falando de causas, por exemplo, essas alterações cromossômicas que eu falei de translocações, podem ser algo recorrente na família. Então, se já tem esse histórico, são situações raras. A gente já vai nesse caminho. Porque eu tenho uma amiga que passou por uma perda, foi uma única perda, né? Ela já teve engravidou novamente, mas eu lembro dessa decisão dela de investigo ou não investigo, né? De ficar um pouco nessa ansiedade. Acabaram optando por não investigar e seguiu a segunda gravidez natural. Deu tudo certo. Eu acho que isso é uma mensagem importante a gente trazer hoje também. O prognóstico vai ser bom, né? Mesmo quando a gente está falando em casais que têm 2 ou mais perdas, se a gente avaliar estatisticamente, a chance de ter uma gravidez bem sucedida no futuro ela é alta. A gente está falando algo em torno de 70% a 80%. São números que tranquilizam a gente, né? Acho que essa é uma mensagem que acalma o coração. Eu costumo falar isso para os casais também. Eu falo, eu sei que vocês estão vivendo um momento de luto, um momento difícil, né? Segunda perda, ou enfim, quantas forem, mas eu acho que vocês têm que seguir tentando, porque o prognóstico é bom, a taxa de sucesso é alta, então isso acho que conforta também, né? Sem dúvida. Eu acho que isso que eu queria também ver um pouquinho de vocês, a importância desse apoio, né? Da família, dos amigos. Eu acho que essa rede de apoio nesse momento, ela é fundamental, né? Com certeza, absoluta. Eu tenho uma lembrança, assim, que eu acho que no meu caso, eu acho que eu me preocupei tanto depois de cuidar do meu marido pós tudo isso, que eu fiquei, às vezes, por isso até que eu acabei não dando tanto olhar, não olhei tanto pra minha dor, pro meu luto, porque eu via e ele estava igualmente, assim, muito abalado, cansado, porque normalmente quem tá lá fazendo os protocolos dos momentos, as decisões importantes, acaba sendo quem é o seu companheiro ali, né? Quem tá lá do seu lado, né? Então, e tentar que a família também não tenha tantos julgamentos, né? Que dê mais amor e menos acolha, sem também tentar colocar tantas regras, tantos questionamentos, né? Ainda acho que eu estava conversando hoje na mesa de almoço com os amigos, ainda tem pessoas que enxergam a filha ainda com questões políticas, questões mesmo de religião. As pessoas colocam tantas coisas em vez de pensar no casal, naquela pessoa, no sentimento dela, no amor dela. As pessoas vão colocando muitos outros problemas, né, na hora de doar amor. E acho que a gente fala um pouco, né, e escutar, né? Porque às vezes a mãe sobre isso, ela só precisa ser ouvida, né? Só desabafar. É verdade. E a gente vai chegando nessa época, né, que tá mais próximo do fim do ano, do Natal. Aí sempre a gente escuta isso das pacientes, né? Ai, fim de ano, aí vou encontrar minha família. Aí tem sempre aquela saia justa dos almoços, né? Às vezes tem casados, cadê o filho? Quando que vai vir o filho? Aí teve o primeiro, quando que vai vir o segundo? Às vezes a família não sabe pelo que aquele casal tá passando. Mas é isso. Mas não tem a delicadeza também de não falar nada. A gente tá conversando disso, né? Pode perguntar. Socialmente a gente não tá preparado para lidar com algumas coisas, né? Claro que numa proporção completamente diferente, mas eu como tentante também faço um pouco disso, né? Às vezes a pessoa que você não tem intimidade te faz uma pergunta, né? De aí, quando vai ser? Ou você não pode? Você não imagina o que aquele casal tá vivendo já naquele momento. Né? Então eu acho que tem também um pouco de empatia do outro você lado, pega aquela, às vezes uma pessoa... O que perguntar, né? Nível de intimidade que você tem, né? Às vezes uma pessoa, né, que tem uma relação muito forte com essa questão, né, às vezes da igreja e que ainda questiona tantas coisas, as pessoas vão colocando as questões dela
para questionar o outro, né, a conduta do outro. Então, eu acho que, na verdade, a grande palavra para isso tudo é empatia, né? É simples, as pessoas pararem de se colocar como centro, né, e pensar no outro, né? Tentar ter um pouco mais de delicadeza a falar desse assunto. Eu lembro que quando eu estava no hospital, cada hora que chegava uma enfermeira lá dentro, ai, que triste, perdeu o neném, ai, nossa, jura? Não. Assim, gente, imagina se cada troca de plantão, 8, 10 profissionais entram no quarto daquela mulher e questionam aquilo ali tudo de novo, né? E às vezes ela podia estar tentando ser empática, sim, né? Sim, mas sim. eu acho que a empatia é você justamente tentar se colocar na posição, no lugar do outro e ver e tentar sentir com o ângulo do outro, né? E que não necessariamente a gente vai conseguir, né? Porque a gente fala, tem que calçar os sapatos, mas a gente não consegue, acho que só quem passou por aquela situação, né? Mas eu acho que é você estar ali do lado também, dizendo assim, olha, se você precisar, tô aqui, né? Seja para falar, seja para escutar, seja para dar um colo, um abraço. Sim. Porque é difícil, às vezes, quem não viveu entender um pouco da complexidade dessa situação, Com né? certeza. Esse protocolo canadense é muito interessante, sabe? Assim, é muito bonito. Coisas que a gente ainda não vê aqui ainda no Brasil, eles fazem uma caixinha de recordações, que é muito difícil quando você tem um neném. No meu caso, a neném já grande, né? Ela tinha nome, a gente chamava ela pelo nome dela. Você vai para o hospital e sai sem nada, né, irmão? Você chegou com um filho seu na barriga e aí você sai, você seu sacolinho, sua família e vai, né? Nossa, como que é complicado, porque você não tem mais nada palpável daquela relação que você existia naquele momento. E existem alguns hospitais que fazem uma caixinha de lembranças para aquela mãe, que ali tem a pulseirinha dela da maternidade. Tem alguns hospitais fora do país que fazem, se for uma vontade da família, foto, porque a paciente deseja. Às vezes tem neném de 7 meses, 8 meses, que eles querem conhecer. Então, existe toda uma forma de ter uma organização para aquela mãe, aquele pai conheça ou não o feto, né, o filho. Então, existe tantas coisas que ainda não são faladas, não são, que as pessoas, é uma coisa ruim de se falar, mas às vezes para aquela família eu teria achado interessante se eu tivesse saído lá com uma caixinha de lembranças. Acho que é dar a opção, né? Porque de alguma forma eu ia sair com algo palpável daquilo dali. Então tem famílias que colocam uma roupinha e depois levam a roupinha embora. Tem vários tipos de coisa. Esse protocolo é muito interessante, são várias coisas. Mas sempre isso, perguntando, não supondo o que aquela mãe, que aquela família quer, individualizando aquela família. Não é algo que é imposto, que é colocado de acordo com a vontade daquela família, sabe? Acho bem interessante inclusive tem alguns hospitais que colocam o nome na porta. Porque pra mim ela dá Clara. Até hoje, a gente sabe que a Clara era. Então tem alguns que colocam a Clara, porque ela era alguém. Para a família, sim, claro, existia era algo pessoal. Tem várias comunidades, né, nas redes sociais, enfim, de mães de anjos, né, que é essa situação. E eu ia até perguntar isso pra gente fechar aqui, porque acho que essa conversa também podia ser muito mais longa. Se vocês conhecem organizações ou recursos que a gente possa recomendar para mulheres que passaram pelas perdas, vocês conhecem? Tá, vou ficar com esse bebezinho de casa para em algum momento tentar fazer juntar algumas informações como essa. Inclusive tem uma médica que me foge o nome dela aqui agora, que ela no Brasil tem sido uma importante, né? Ela já criou esse protocolo de perda perinatal e é interessantíssimo os estudos que ela fez. Eu me baseei muito nela, inclusive quando nos meus estudos, e com certeza tem um hospital lá em Porto Alegre, conhece a doutora Edna Moinho dos Ventos, é um hospital muito bom, tudo. Eles têm um projeto chamado Mãe na Lata, chama Amor na Lata. As mães que estão na UTI neonatal com seus filhos,
elas plantam uma plantinha e assim que elas estão indo embora, essa plantinha, que são feitas nas latinhas de leite em pó da maternidade, e essas mães deixam para as próximas mães que estão chegando com um recado, com um bilhete. E assim, quando chega na maternidade uma nova mãe, que está lá com o filho às vezes na UTI e tudo, essas mulheres são recebidas com esse carinho de uma mãe que já foi com seu filho para casa e tem uma mensagem para ela. E é muito bonito. Acho que são ações como essa que humanizam o atendimento do hospital, que traz empatia, que traz amor para quem está chegando, né? Acho que essas ações deveriam ser mais estimuladas, né? Em qualquer hospital. E pode ser colocado em qualquer... Não precisa ter dinheiro para ter uma atitude como essa, né? Não é? Você precisa de ter investimento estrutural, iniciativa. Acho que os grupos que você comentou também são muito bacanas, né? Acabam sendo uma fonte de apoio, né? Porque são mães que passaram pela mesma situação que aquela pessoa está passando, e justamente acho que é isso que falta, como um sentimento de pertencimento, sabe? De que eu não estou sozinha nesse sofrimento, né? Então, acho que isso é uma grande fonte de apoio, porque a gente está falando, às vezes, de algumas situações que são raras, né? Então, você acaba encontrando pessoas que estão na mesma situação. É isso que a Ká falou também, é uma situação que a gente observa, né? Existe um apoio, as pessoas que são as mães de UTI, né? Se fortalecem, se unem, porque estão vivenciando a mesma dor, que não sempre vai ser um luto, mas é muitas vezes um sofrimento, né? De bebês que vão ficar ali algum tempo, principalmente as internações mais prolongadas, os bebês extremamente prematuros, né? Que vêm com mais... é difícil, né? Acho que essas mulheres precisam de muito apoio, realmente, né? Porque não é fácil. E você falou, né? Um encaminhamento depois para uma terapia, para um psicólogo, para que você possa... Muitos hospitais têm grupo, elas têm encontros dentro do hospital já. Isso é interessante, ter um espaço que elas possam entre elas conversar, chorar, falar, se abraçar. Acho que estimular esse compartilhar, acho que é o que a gente está falando, não existe investimento, não existe estrutura física, existe iniciativa, né? Eu acho que também as pessoas ficaram cada vez mais à vontade de compartilharem isso com os seus médicos, com os seus... cada vez menos tabu mesmo, exato, né? De conseguir tratar isso esse algo tema, que é inerente ao processo, né? Que obviamente tem toda a dor, tem toda a expectativa, mas que faz parte do processo, né? A gente se sente cada vez menos sozinha dentro disso. Exatamente. Acho que tentar engravidar envolve você estar exposto, né, ao sucesso, claro, sim, não é o nosso desejo, né? Claro, mas ele faz parte do processo, né? Exatamente isso. E acho que é difícil as pessoas às vezes se colocarem nessa situação de vulnerabilidade num mundo em que a gente tem uma ilusão de ter controle sobre tudo. Exato. Isso é uma coisa que eu tô aprendendo nesse processo. Sim. Meu Deus, que o controle tá longe, tá longe de mim. E sobretudo com esse movimento das mulheres engravidarem cada vez mais tarde, né? A gente fica um pouco mais sujeito a algumas situações. A biologia ela não acompanhou, né, a sociedade. A biologia implacável, né? São muitos anos exposta a algumas situações, né? Como, por exemplo, a endometriose, que é uma doença progressiva, ela incide com o passar das faixas etárias, né? Então, a miomatose, que é uma doença uterina, que também pode trazer algumas repercussões. Então, o fato de engravidar mais tarde traz essas consequências biológicas. E isso a gente precisa ter essa consciência no momento em que a gente adia, né, a maternidade, os planos. E também os próprios gametas, os óvulos que a gente tem no ovário, eles nasceram com a gente lá atrás. Eles não são renovados. E com o passar do tempo, eles estão mais sujeitos a mutações, a erros na duplicação celular. Então, isso é algo que a gente fala pouco também, né? Que a mulher hoje, eu entendo que é um movimento global, né? De entrada no mercado de trabalho, de, enfim, empoderamento social. Mas tem que existir uma consciência de que isso tem que existir uma consciência. Entre aspas, é um preço que a gente paga, né? Isso, né? Então acho que isso é importante estar no planejamento da família e talvez não deixar isso para o último plano depois que a casa está quitada, o carro está comprado, a formação, o mestrado, o doutorado estão feitos. Às vezes a gente vai ter que tomar alguma escolha de engravidar no momento que é biologicamente mais favorável, né? Ou eventualmente congelar os óvulos, guardar para um outro momento. Isso é um tema para outro podcast. Eu vou falar disso também. Esse daí eu vou acompanhar de casa, porque a gente
falou um pouquinho esses dias aqui, né? Eu achei muito interessante que ele tem papo para... também vai evoluindo, né? Para nos apoiar também em todas essas questões. Né? Acho que e também a gente respeitar também que esse processo nos torna, transforma. Às vezes, às vezes você não vai engravidar naquele momento que você queria e que você almejava, mas daqui a um ano você vai ter, às vezes, uma relação com o seu marido ainda mais forte, de mais união, porque tem, esses processos normalmente unem, né? Transformam. Né? E sair igual do outro lado. E você vai ser, e normalmente nossos filhos vêm para isso, né? É engraçado que os filhos vêm para transformar. E acho que cada um no seu processo, né? Acho que respeitar, eu acho que as redes sociais também nos colocam muitas vezes num lugar de comparação e é cada um com a sua história, né? Com aquilo que você tem que viver, seja lá naquilo que você acredita, né? Mas eu acho que é passar por um pouco disso. Eu queria fechar aqui, eu tenho uma amiga que passou, né, por essa perda e outro dia ela me falou um negócio que eu achei tão bonito. De novo, cada um com a sua história, mas ela teve uma perda, eu já tenho uma bebezinha, uma menina também, né? Ela já tinha um menino e engravidou de uma menina que perdeu e teve uma menina novamente. Eu já me falou, Tati, hoje eu olho essa bebezinha, né, que é a minha filha, e não podia ser outra, né? Ela é a minha filha, ela está encomendada para minha família, né? E eu achei isso tão lindo que ela falou, você quase entende, né? De que assim, a gente passa por algumas coisas, enfim. É o que a gente falou de ressignificar, né? É isso, né? Ela ressignificou e eu achei isso muito lindo, né? E se tem uma coisa que vem na sua vida para ressignificar a sua vida, é filho, né? Ele vai vir na hora certa e acho que tentar tirar essa culpa. Eu acho que tudo é culpa. No final das contas, tudo você se culpa. De que tem coisas que tem que ser no momento dela mesmo e certeza que na hora que for vai ter tem uma história, você vai ter uma história diferente, né? Filho, quando você nasceu, nossa, olha, antes disso eu fiz um podcast sobre isso. E você mudou completamente a sua carreira, né? O seu propósito de vida em função disso. Eu fui uma Kaline antes e com toda certeza, e eu tenho certeza que aquele processo foi responsável por uma Kaline muito melhor. Aquela pessoa que não conseguia enxergar mais um propósito em algo que não mudaria de alguma forma, efetivamente, quem estava lá no beira-leito vivendo aquilo dali. E acho que é justamente o propósito da gente acaba mudando, né, Lúcia? Assim, depois que você vive tudo isso, né? E você deve mudar diariamente com cada paciente que senta do seu lado lá e que você acompanha. E a gente deve ser uma coisa maravilhosa de aprendizado isso, né? Justamente, aprende a ver o mundo com cada lente, né? Com cada ângulo, porque para a mesma situação tem que escrever um livro depois, pegar assim umas 10 mais bacanas e pôr no livro, porque mas isso é o fascínio da medicina, né? De cuidar de pessoas, né? Justamente, não é seguir o protocolo, não é só fazer o que é melhor tecnicamente, é cuidar das pessoas que estão do outro lado, e cada pessoa é única. E eu agradeço demais vocês por essa conversa, acho que a gente trouxe tanta informação, tantos insights. Doutora Lúdia, obrigada por você estar aqui também falando um pouquinho pelo viés da medicina e cá você pela coragem, né, de compartilhar a sua história, de dividir essa história com tantas mulheres que passam por isso. Muito, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer. Ao lado ainda de uma médica que eu tenho um respeito absurdo, que além de tudo virou uma grande amiga, né? Nossa, com toda certeza. Nossa, com certeza somos um exemplo de mulher pra gente aí ficar ali, ó, de olho. Obrigada por tudo, tá? Obrigada. Bom, acho que quem ganhou fomos nós, né? Esse foi mais um episódio do nosso Mãe Também Pode. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!